Tenho uma teoria. Todo casamento chega num momento em que a esposa descobre, com uma clareza quase científica, que passou anos sendo tratada como eletrodoméstico. No meu caso, o momento chegou numa quarta-feira qualquer, com uma cesta de roupa suja na mão e meu marido sussurrando no telefone que a bruxa ficaria em casa cozinhando. Romântico, digno de moldura. Eu não gritei, não quebrei prato nenhum, por mais que a cena pedisse. Fiquei ali, parada no corredor, segurando 3 pares de meia suja como se fossem prova de crime, o que tecnicamente eram. E pensei, bruxa era uma palavra e tanto para descrever alguém que passava as noites fazendo risoto de camarão para um homem que mal lembrava meu sobrenome em público. Rafael, é claro, não fazia ideia de que tinha acabado de assinar a própria sentença. Homens assim nunca fazem. Sussurram apelidos cruéis achando que a parede tem ouvido pior que a esposa. Então fiz a única coisa sensata. Comprei um vestido indecentemente deslumbrante, marquei hora no salão e decidi comparecer ao evento anual da empresa, aquele que ele tinha sugerido com muito carinho que eu dispensasse. Quando entrei no evento, a conversa parou. Não devagar, tipo cinema. Parou mesmo, tipo disco arranhando. E ali, no meio do silêncio mais satisfatório da minha vida, eu sorri, porque a bruxa, ao que tudo indicava, tinha vindo incrivelmente linda para a festa. Dizem que a gente só conhece o verdadeiro sabor da traição quando ela é servida por alguém que a gente ama, com talher de prata e sorriso no rosto. Eu provei esse prato inteiro. 6 meses antes, eu era só a esposa do Rafael. O adorno bem comportado que tinha trocado uma carreira promissora por jantares perfeitos e silêncios ainda mais perfeitos. Uma escolha que, vista de fora, parecia dedicação. Vista de dentro, tinha outro nome: contrato mal negociado. Essa é a história de como eu fui de bruxa no fogão, a CEO da própria empresa do meu marido. Tem traição, tem vingança, servida fria, clichê, mas eficiente. E tem, acima de tudo, uma mulher descobrindo que o melhor ingrediente de qualquer receita de vingança é paciência. E eu, ironicamente, tinha aprendido isso cozinhando. Foi só um sussurro, mas mudou tudo. Estava eu, recolhendo as meias sujas do Rafael pelo corredor. Como sempre, né? Quando ouvi aquela risada. Sabe aquela risada que seu marido só usa quando tá falando com o chefe ou com alguém que ele quer impressionar? Pois é. Mas eram 11 da noite de uma quarta-feira. Quem diabos ele queria impressionar às 11 da noite de uma quarta-feira enquanto eu catava suas meias fedorentas? Não se preocupe, a bruxa no fogão não vai desconfiar de nada. A frase me atingiu como um tapa. Bruxa? Eu? Parei no meio do corredor com aquelas malditas meias na mão, tentando processar. 11 anos juntos, mudança de cidade, sacrifício da minha carreira, tudo para apoiar o grande Rafael Almeida em sua jornada corporativa. E é assim que ele me chama quando acha que não estou ouvindo? Respirei fundo, lutando contra o impulso de ir romper no escritório e jogar as meias fedorentas na cara dele. Em vez disso, fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Mantive-me absolutamente calma. Continuei meu caminho até o cesto de roupas como se nada tivesse acontecido. Algo mudou dentro de mim naquele momento, como se um interruptor tivesse sido acionado. Enquanto guardava o detergente no armário embaixo da pia, pensava em todas as vezes que Rafael chegava tarde, nas explicações vagas, nos jantares cancelados. Você já teve aquela sensação de que estava ignorando os sinais de propósito? É como ver manchas no teto e fingir que é só sombra, até que um dia o teto desaba na sua cabeça. A manhã seguinte foi surreal. Acordei com o som de Rafael tomando banho, tagarelando sobre uma reunião importante, sem saber que eu tinha passado metade da noite em claro. Preparei seu café da manhã como sempre. Ovo mexido com cottage e torrada integral, tudo cronometrado para estar perfeito quando ele saísse do banho. Você é incrível, Alicinha, disse ele, beijando minha testa como se eu fosse uma criança comportada. Saiu apressado, esquecendo o celular na bancada da cozinha. Já pensou como um simples objeto esquecido pode ser o estopim de uma revolução? O celular ficou ali, me encarando.
Nunca tinha mexido no celular dele antes. Juro. Tá bom, talvez uma espiadinha sem querer em alguma notificação, mas nunca propositalmente. Que tipo de pessoa eu seria? Aquela que confia no marido, certo? Mas depois de bruxa no fogão, peguei o aparelho. Surpreendentemente sabia a senha. Era a data do nosso casamento. Irônico, não? Abri o WhatsApp e lá estava. Várias conversas com Ana Cardoso. Senti meu estômago revirar quando li. A pobre coitada não suspeita de nada, Aninha. Provavelmente estará preparando alguma comidinha saudável enquanto estivermos no evento. Com as mãos trêmulas, caminhei até a estante da cozinha e puxei o grosso livro Receitas Saudáveis para o Dia a Dia. Ninguém nunca olharia ali. Rafael detestava qualquer coisa com a palavra saudável. De dentro do livro, tirei um pequeno caderno verde, meu diário. Comecei a escrevê-lo 6 meses atrás, quando as primeiras suspeitas surgiram. Pequenos detalhes, perfume diferente, reuniões tardias, mensagens que ele apagava rapidamente. Não era tão idiota quanto ele pensava. O problema é que eu ainda queria tanto acreditar. Queria acreditar que estava paranoica, que eram coincidências. Afinal, quem quer admitir que jogou fora uma carreira brilhante para apoiar um traidor? Olhei para meu diploma emoldurado, escondido no canto do escritório. Administração pela USP, especialização em gestão empresarial em Barcelona, 3 idiomas fluentes. E onde eu estava agora? Contando calorias para o almoço do meu marido. Quando nos conhecemos, eu era a estrela ascendente da consultoria e ele apenas um analista júnior impressionado com meu relatório sobre reestruturação corporativa. Engraçado como não contamos essa parte da história para os amigos dele. Na versão oficial, ele sempre foi o brilhante e eu a esposa sortuda. 5 anos atrás, quando veio a proposta de transferência para a filial de São Paulo, não hesitei. Será bom para nós, disse Rafael, para nossa família futura. Família que nunca veio, porque sempre havia uma nova promoção no horizonte, um novo projeto. E eu tentei voltar ao mercado depois de 2 anos. Enviei currículos, marquei entrevistas. Curiosamente, sempre recebia respostas negativas de empresas onde a empresa dele tinha conexões. Vasculhando seu celular, encontrei e-mails antigos para um tal de Jorge Santos. Sobre minha esposa, agradeço a consideração, mas ela está muito feliz como dona de casa. Durante jantares em casa com os colegas dele, eu servia a comida e ouvia. Ninguém realmente presta atenção na esposa que serve o vinho, sabiam? Mas eu absorvia tudo. Estratégias de mercado, análises de concorrência, oportunidades emergentes. À noite, depois que todos iam embora, Rafael me bombardeava com perguntas. O que você achou daquela ideia do orçamento participativo? E eu, idiota, compartilhava minhas análises detalhadas, achando que estávamos construindo algo juntos. Nunca imaginei que eu estava sendo sua ghostwriter não remunerada. Quantas das brilhantes ideias dele na empresa eram minhas? Todas. Você precisa de mais vinho, disse Natália, enchendo minha taça pela 3ª vez no pequeno apartamento dela em Pinheiros. Não tinha planejado contar tudo, mas depois da 2ª taça de Malbec, as palavras simplesmente transbordaram. Desde a faculdade, Natália era minha âncora, a amiga que nunca me deixou à deriva. Enquanto eu me afundava no sofá verde musgo dela, que combinava perfeitamente com o caos organizado do seu ateliê de moda, senti um alívio doloroso ao finalmente dizer em voz alta: meu marido está me traindo e roubando minhas ideias. Finalmente você percebeu, suspirou Natália, ajustando os óculos de armação vermelha no rosto. Meu queixo caiu. Você sabia? Ela deu de ombros, dedos tamborilando na taça. Suspeitava. Aquela festa de fim de ano da empresa dele, a forma como ele te interrompia toda vez que você começava a falar de negócios. E tem mais. Aquela tal Diana sempre curte as fotos dele às 2 da manhã. Meus olhos se encheram de lágrimas. Por que não me contou? Natália pegou minha mão. Você não estava pronta para ouvir, mas agora você está pronta para agir.
Preciso de um vestido, declarei subitamente, enxugando as lágrimas. Um vestido que faça todos virarem a cabeça. Natália sorriu, aquele sorriso que sempre me dizia que estávamos prestes a nos meter em alguma encrenca deliciosa. Não só um vestido, querida. Precisamos de um plano completo. Enquanto a noite avançava e o vinho diminuía, nosso plano tomava forma, não apenas uma vingança impulsiva, mas uma estratégia cuidadosamente elaborada. O evento corporativo anual da empresa de Rafael seria em 2 semanas, e segundo a mensagem que vi no celular dele, ele planejava levar Ana como acompanhante. Mal sabia ele que sua esposa faria uma aparição surpresa que ninguém esqueceria. Sentada na cama, com um bloco de notas amarelo, delineei cada detalhe da noite que mudaria tudo. Rafael já havia me informado, com aquele seu sorriso condescendente, que teria uma reunião importantíssima e depois um jantar com clientes, no Grand Hyatt. Tradução: o evento anual da empresa, para o qual, convenientemente, esposas não eram convidadas. Nas mensagens que encontrei, ele combinava de encontrar Ana no lobby às 20 horas, enquanto eu supostamente estaria em casa assistindo alguma novelinha. Meu plano? Chegar às 20h30, quando todos já estariam relaxados com suas taças de espumante. Pesquisei cada executivo que estaria presente. Jorge Henrique, 58 anos, CEO há 12, prestes a se aposentar segundo rumores internos. Clarice Monteiro, diretora executiva, conhecida por seu apoio a mulheres no ambiente corporativo, uma potencial aliada. Preparei perguntas específicas sobre o projeto de expansão para o Nordeste, que, segundo os e-mails que encontrei, estava enfrentando resistência da diretoria. Elaborei comentários sobre a recente queda nas ações após o anúncio da joint venture na Argentina. Memorizei números, estatísticas, projeções. Rafael sempre subestimou minha memória. Achava que eu não prestava atenção quando ele falava do trabalho durante o jantar. O plano era simples em sua execução, mas complexo em sua arquitetura emocional. Primeiro, o elemento surpresa. Ninguém esperaria ver a bruxa do fogão no evento. Segundo, o reconhecimento, mostrar a todos quem realmente estava por trás das brilhantes ideias de Rafael. E terceiro, a semente da dúvida. Plantar nos superiores dele a pergunta que mudaria tudo. Se ele mentiu sobre isso, sobre o que mais está mentindo? Enquanto ensaiava mentalmente cada interação possível, minhas mãos suavam. Estava arriscando muito. Mas quando você já perdeu sua carreira, sua confiança e seu casamento, o que mais resta para perder? Só o medo, talvez. E naquela noite, decidi que não seria mais refém dele. O salão da Cecília, na Vila Madalena, estava praticamente vazio numa terça-feira à tarde, perfeito para o que eu precisava. Quero mudar, completamente. Cecília, com 20 anos de experiência e 0 filtro social, me avaliou dos pés à cabeça. Graças a Deus, querida. Aquele cabelo castanho básico está gritando esposa conformada há anos. 6 horas depois, uma estranha me encarava no espelho, cabelos mais curtos, em um tom ruivo intenso que refletia a luz como cobre polido, sobrancelhas redesenhadas que davam um ar misterioso ao meu rosto. Essa sou eu? Sussurrei, tocando o rosto no espelho. Natália trabalhou incansavelmente no vestido durante aquelas 2 semanas. Verde esmeralda, decidiu ela. Vai destacar seus olhos, e é a cor do dinheiro e do poder. Cada prova era um pequeno ato de rebelião. Rafael não notou nada. Estava ocupado demais com seus próprios segredos para perceber que eu passava mais tempo fora, que usava lenços para esconder meu novo cabelo, que algo fundamental havia mudado em mim. Eu me perguntava se ele sequer lembrava da cor dos meus olhos. Será que Ana sabia? Será que eles riam da minha ingenuidade enquanto planejavam seu futuro juntos? No dia do evento, me tranquei no quarto de hóspedes com a desculpa de uma enxaqueca. Não se preocupe comigo. Pode ir para sua reunião, murmurei debaixo das cobertas quando Rafael veio se despedir. Assim que ouvi o portão fechando, saltei da cama. Natália chegou minutos depois com seu kit de transformação e passamos horas na preparação.
Cada pincelada de maquiagem, cada gota de perfume era uma arma sendo carregada. O vestido, agora finalizado, parecia ter sido feito para outra mulher. Uma que eu estava apenas começando a conhecer. Encarei meu reflexo no espelho de corpo inteiro, quase não me reconhecendo. "Quem é você?" sussurrei. E pela primeira vez em anos, a resposta veio como um raio iluminando a escuridão. "Sou Alice Vasconcelos, a mulher que eles nunca deveriam ter subestimado." O Grand Hyatt resplandecia naquela noite de junho, suas luzes refletindo na fachada de vidro como estrelas artificiais. Meu coração batia tão forte que achei que rasgaria o vestido de Natália. "Você está deslumbrante", sussurrou o motorista de aplicativo ao me deixar na entrada. Um elogio casual que normalmente ignoraria, mas naquela noite, cada palavra de afirmação era combustível para minha coragem vacilante. Respirei fundo, sentindo o ar frio de São Paulo encher meus pulmões. "Vamos lá, Alice. É só um evento corporativo. Você já enfrentou coisas piores. Como preparar um jantar perfeito para o chefe de Rafael enquanto ele levava todos os créditos, por exemplo. O segurança na porta nem pediu meu nome. Apenas olhou para o vestido esmeralda, para meu novo cabelo ruivo e assentiu respeitosamente. Engraçado como a confiança abre portas, literalmente. Ao entrar no salão dourado, o burburinho de conversas diminuiu visivelmente. Senti dezenas de olhares se voltarem para mim como holofotes. Um homem de terno cinza derrubou champanhe na própria gravata. Uma executiva de cabelos grisalhos parou no meio da frase. "Quem é ela?" Ouvi alguém sussurrar. Sorri, saboreando cada segundo. Essa sensação de ser verdadeiramente vista, não como a esposa de alguém, mas como uma presença que demandava atenção por si só, era contagiante. Peguei uma taça de champanhe de um garçom que parecia hipnotizado e tomei um gole longo. Foi então que localizei Rafael. Ele sempre se posicionava próximo ao bar em eventos, facilitando sua performance de executivo descontraído. Estava inclinado, sussurrando algo no ouvido de uma mulher de vestido preto justo. "Ana", presumi. O momento em que me viu foi cinematográfico. Primeiro a dupla olhada distraída, depois o reconhecimento chocado, seguido por uma palidez que nenhum bronzeamento de academia poderia disfarçar. Seu maxilar literalmente caiu. Ana, percebendo sua reação, seguiu seu olhar e ficou igualmente paralisada. Levantei minha taça em sua direção, sorrindo docemente, e comecei a caminhar em sua direção. Já perceberam como 5 segundos podem parecer uma eternidade quando você está prestes a mudar sua vida? "Amor", exclamei com entusiasmo exagerado, beijando Rafael no rosto. Ele estava tão rígido que poderia ser confundido com uma estátua de cera mal feita. "Você deve ser Ana." Virei-me para a mulher ao lado dele, estendendo minha mão. "Sou Alice, esposa do Rafael. Ele fala tanto de você?" Ana Cardoso era bonita de um jeito convencional, cabelos loiros perfeitamente alisados, maquiagem impecável, vestido preto justo que gritava, "Sou profissional, mas sexy." Seus olhos saltaram entre mim e Rafael, buscando desesperadamente um script para esta cena que claramente não estava nos planos. "Ah, Alice", gaguejou Rafael, seu rosto alternando entre branco e vermelho como um semáforo quebrado. "Pensei que você estivesse com enxaqueca. E você está diferente." Seu olhar percorreu meu corpo como se estivesse vendo uma aparição. Ana estudava meu vestido esmeralda com uma mistura de inveja e confusão. Por um momento, quase senti pena dela. Talvez também fosse apenas mais uma peça no tabuleiro de Rafael. "Milagrosamente melhorei", respondi alegremente. E pensei, por que não surpreender meu marido em seu grande evento? Afinal, você sempre diz que deveria me envolver mais no seu trabalho. Ana murmurou algo sobre precisar ir ao toalete e se afastou rapidamente, seu vestido preto desaparecendo entre os convidados. "O que você está fazendo?" resmungou Rafael, segurando meu cotovelo com força suficiente para deixar marcas. Mantive meu sorriso plástico, mas meus olhos endureceram.
Exatamente o que parece, querido. Estou participando do evento da sua empresa como sua adorável esposa. Ao nosso redor, percebi olhares fascinados. Uma mulher com cabelos castanhos se inclinou para cochichar com seu acompanhante, sem tirar os olhos de nós. 2 executivos mais velhos observavam com interesse mal disfarçado. Rafael percebeu também. Sua reputação de homem descolado estava desmoronando em tempo real. Você está criando uma cena, murmurou entre dentes. Não, querido, respondi docemente. Estou apenas existindo. Você é quem está criando a cena. Antes que ele pudesse me impedir, deslizei para longe. Ah, vejo Jorge Henrique ali. Sempre quis conhecê-lo pessoalmente. Você já sentiu aquela adrenalina que vem quando finalmente deixa de ser vítima e se torna autora da própria história? É como voar sem asas, aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Jorge Henrique era exatamente como nas fotos. Cabelos grisalhos meticulosamente aparados, óculos de armação fina, postura de quem carrega o peso de decisões bilionárias nos ombros. Aproximei-me enquanto ele observava a cidade pela varanda do salão. Uma vista incrível, não é? Comentei, posicionando-me ao seu lado. Ele virou-se e notei seu olhar percorrendo meu vestido antes de encontrar meus olhos. Alice Vasconcelos Almeida. Apresentei-me, estendendo a mão. Esposa de Rafael Almeida. Seus olhos se iluminaram com reconhecimento, mas havia algo mais ali. Uma apreciação que ia além da simples cortesia. Ah, sim, Rafael. Um dos nossos talentos mais promissores. Prazer em conhecê-la, senhora Almeida. Ele segurou minha mão 1 segundo mais que o necessário. Confesso que estou surpreso. Rafael nunca mencionou que sua esposa era tão impressionante. Sorri, saboreando o elogio genuíno. Do outro lado do salão, vi Ana observando nossa conversa, seu rosto uma máscara de confusão. Ela claramente esperava que eu fosse diferente. Provavelmente Rafael havia me descrito como uma dona de casa sem graça, incapaz de circular neste ambiente. Pelo canto do olho, vi Rafael sendo abordado por Clarice Monteiro, sem conseguir escapar para nos interromper. O projeto de expansão para o Nordeste está enfrentando resistência da diretoria? Perguntei casualmente, como se estivéssemos discutindo o clima. Jorge quase engasgou com seu uísque. Desculpe, como disse? Sorri, saboreando sua surpresa. Apenas me perguntando se as preocupações sobre a infraestrutura logística em Recife foram resolvidas. Rafael mencionou que havia apresentado uma solução usando um modelo híbrido de distribuição que reduziria custos operacionais em 22%. Era uma ideia que eu tinha sugerido durante um jantar 3 meses atrás. A expressão de Jorge oscilou entre confusão e interesse. Sim, foi uma abordagem inovadora. Rafael realmente compartilha detalhes de trabalho com você. Temos um casamento baseado em parceria intelectual, respondi, observando a cidade iluminada abaixo. Sempre achei fascinante como as ideias evoluem quando são compartilhadas, não acha? Como se transformam sutilmente cada vez que passam de uma mente para outra. Jorge me estudava agora com intensidade renovada. Sempre achei curioso como as apresentações de Rafael soavam, diferentes do seu estilo usual de comunicação. Mais estruturadas, talvez, mais nuançadas. Bebi um gole de champanhe, permitindo que o silêncio falasse por mim. Finalmente, respondi. Talvez porque não sejam dele. O comentário pairou entre nós como fumaça. Jorge franziu a testa ligeiramente, conectando pontos invisíveis. A senhora tem formação em administração, presumo? Perguntou, sua voz calculadamente casual. USP, com especialização em Barcelona, confirmei. Mas isso foi antes de me tornar a bruxa no fogão. Será que fui longe demais? Talvez. Mas há momentos na vida em que a verdade nua e crua é a única arma que resta. Jorge Henrique ainda processava minha revelação quando Rafael apareceu na varanda. Seu rosto uma máscara de falsa alegria. Vejo que já conheceu minha esposa, disse ele, passando o braço possessivamente ao redor da minha cintura. Senti seu corpo tenso,
preparado para qualquer coisa. Jorge assentiu, seus olhos perspicazes alternando entre nós. Uma mulher fascinante. Estávamos discutindo algumas ideias sobre o projeto do Nordeste. Rafael apertou minha cintura um pouco mais forte. Alice sempre teve interesse em meu trabalho, embora não entenda os detalhes técnicos. Rafael, respondi docemente, virando-me para encará-lo. Não seja modesto. Lembra daquela noite em que passamos horas desenvolvendo o modelo de distribuição híbrida? Eu estava justamente explicando ao Jorge como surgiu aquela ideia. O rosto de Rafael empalideceu novamente. Por um instante, vi um lampejo de algo em seus olhos, não raiva, mas medo. Medo de perder o controle da narrativa cuidadosamente construída. Inclinando-me, sussurrei em seu ouvido, baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse. Você não entende no que está se metendo. Isso é só o começo. Voltamos para o salão, eu guiando o caminho com Rafael seguindo como um zumbi bem vestido. A música ambiente parecia estranhamente alta agora. Ou seria a adrenalina amplificando tudo? Avistei Clarice Monteiro conversando com um pequeno grupo perto do buffet. Alta, cabelos grisalhos curtos, blazer vermelho que exalava autoridade. Impossível não notá-la. Dirigi-me diretamente a ela, arrastando Rafael comigo. Clarice Monteiro? Perguntei, estendendo a mão. Alice Vasconcelos. Tenho acompanhado sua trajetória desde aquela palestra sobre liderança feminina na Fundação Dom Cabral. Meia verdade. Tinha pesquisado sobre ela apenas naquela semana, mas a admiração era genuína. O discurso dela foi realmente inspirador. Comentou uma mulher ao lado de Clarice, que reconheci das fotos como Débora, diretora financeira. Especialmente quando falou sobre como as mulheres precisam se apoiar mutuamente em ambientes corporativos. Sorri, sentindo Rafael se contorcer ao meu lado. Absolutamente. É por isso que fico tão feliz quando vejo homens como meu marido apoiando o talento feminino. Virei-me para Rafael com um sorriso angelical. Rafael sempre foi tão receptivo às ideias das mulheres ao seu redor, não é, querido? O duplo sentido não passou despercebido. Clarice ergueu uma sobrancelha. Rafael não sabia que sua esposa era tão articulada, porque nunca a trouxe aos eventos antes. A semana seguinte ao evento foi como viver em um filme mudo, onde todos os atores sabem seus papéis, exceto o protagonista. Rafael voltou para casa naquela noite apenas de madrugada, encontrando-me calmamente lendo na sala. Não trocamos uma palavra sobre o ocorrido. Ele tentou agir normalmente, como se eu não tivesse acabado de implodir seu castelo de cartas. Mas o silêncio entre nós era assustador, carregado de acusações não verbalizadas e explicações que nunca viriam. No terceiro dia, recebi uma ligação inesperada de Débora, a diretora financeira. Alice, aqui é Débora Mendes. Gostaria de conversar sobre algumas inconsistências que encontramos. Aparentemente, minha pequena performance desencadeou uma investigação interna. As brilhantes ideias de Rafael estavam sendo auditadas e os executivos estavam descobrindo um padrão perturbador, não apenas de plágio das minhas ideias, mas também de apropriação do trabalho de subordinados, manipulação de dados de desempenho e uso de recursos da empresa para fins pessoais, como aqueles gastos em um hotel em Campos do Jordão que coincidiam estranhamente com o aniversário de Ana. A queda foi rápida e implacável. Circulavam rumores de que Ana também estava sendo investigada por conluio em algumas das fraudes. Aparentemente, ela havia ajudado a maquiar números em relatórios que Rafael apresentava como seus. Rafael foi colocado em licença administrativa na sexta-feira. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei-o com uma garrafa de uísque pela metade, sentado no escuro da sala. Você destruiu tudo, murmurou quando acendi a luz. Estou acabado, suspenso. Provavelmente vão me demitir. Por um momento, quase senti pena. Quase. Você destruiu a si mesmo, Rafael. Eu apenas deixei que todos vissem. Ele se levantou cambaleante, aproximando-se ameaçadoramente. Você não era nada quando te conheci. Eu te dei esta vida.
Recuei instintivamente. E que vida você me deu? A de uma sombra? A de uma bruxa no fogão? Ele arremessou o copo contra a parede, estilhaçando-o a centímetros da minha cabeça. Naquele momento, soube que precisava sair. Peguei apenas o essencial, documentos, algumas roupas, meu laptop, e parti para a casa de Natália. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. E naquela noite, descobri que minha dignidade valia mais que qualquer segurança material que aquele casamento poderia oferecer. Alice, estamos impressionados com sua análise, disse Jorge Henrique, folheando o documento que eu havia preparado. Um mês após o incidente, como todos delicadamente se referiam à minha aparição no evento, recebi um convite inesperado, apresentar minhas próprias ideias de reestruturação para o projeto do Nordeste. Inicialmente, pensei que fosse apenas uma cortesia, talvez até pena. Mas ao entrar naquela sala de reuniões, percebi que era muito mais. 5 diretores executivos, incluindo Jorge e Clarice, sentados em torno da mesa oval, me olhando com genuíno interesse. Como podem ver no slide 17, a abordagem tradicional ignora completamente o potencial das cooperativas locais, expliquei, apontando para o gráfico projetado. Implementando um sistema de parceria com produtores da região, reduzimos não apenas custos logísticos, mas criamos uma presença comunitária que facilita a expansão futura. Enquanto falava, observava seus rostos. Não havia condescendência. Não havia aquele olhar de a esposa do Rafael está tentando ser importante. Havia respeito. Jorge fez uma anotação em seu caderno. Interessante notar como esta abordagem se conecta com a proposta de distribuição híbrida que Rafael apresentou há 3 meses, embora com algumas diferenças fundamentais. As diferenças fundamentais, interveio Clarice com um sorriso perspicaz, são que esta versão é coerente, viável e claramente pensada por alguém que entende tanto de teoria quanto de prática. A sala ficou em silêncio por um momento. Então Jorge se inclinou para a frente. Alice, vou ser direto. Reconhecemos agora que muitas das ideias atribuídas a Rafael nos últimos anos provavelmente vieram de você. Estamos investigando a extensão disso. Enquanto isso, gostaríamos de contratá-la como consultora independente para este projeto específico. Pisquei, tentando processar. Como consultora? Jorge assentiu. Para começar, vamos ver onde isso nos leva. Ao sair da sala de reuniões, passei por Ana no corredor. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Não havia mais hostilidade em seus olhos, apenas um estranho reconhecimento, como se ambas tivéssemos sido peças no mesmo jogo cruel. Ela acenou levemente com a cabeça e seguiu seu caminho. Mais tarde, soube que ela havia sido transferida para a filial de Porto Alegre, longe do escândalo, mas também longe de Rafael. Às vezes, a vingança não é sobre destruir seus inimigos, mas sobre reconstruir a si mesmo a partir dos escombros que eles deixaram. E talvez, apenas talvez, ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Era uma quarta-feira chuvosa quando recebi aquela mensagem. Podemos conversar? Hannah. Fiquei olhando para o celular por vários minutos, incapaz de decidir como responder. Haviam-se passado 2 meses desde o incidente, como todos delicadamente chamavam minha aparição no evento. 2 meses desde que Rafael foi afastado da empresa. 2 meses como consultora independente, finalmente usando meu próprio nome nas ideias que criava. E agora, a mulher que representava tudo o que eu queria esquecer estava pedindo para me encontrar. Contra todo o bom senso, respondi. Café botânico, 15 horas. Ana chegou pontualmente, quase irreconhecível, sem o batom vermelho, sem o vestido justo, sem os saltos altos. Usando jeans, camiseta branca e tênis, parecia mais jovem e estranhamente vulnerável. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se à minha frente. Sua voz tremia ligeiramente. Sei que deve me odiar. Estudei seu rosto, procurando traços da mulher confiante que vi ao lado de Rafael naquela noite. Na verdade, não odeio, respondi sinceramente.
Só quero entender. Ana tomou um gole de água como se reunisse coragem. Ele me disse que vocês estavam se separando, que era apenas uma questão de tempo, que você não o entendia. Ele disse que eu era a bruxa no fogão, comentei secamente. Ana fechou os olhos, envergonhada. Eu sei. Eu ri quando ele disse isso. Deus, como me arrependo. Ela abriu a bolsa e tirou um pequeno caderno. Ele fazia isso com todas nós. Eu não fui a primeira depois de você, sabia? Houve outras, e para cada uma ele tinha um papel específico. Empurrou o caderno em minha direção. Encontrei isso no apartamento dele. São anotações sobre pessoas, sobre como manipulá-las. Folheei as páginas, reconhecendo a letra de Rafael. Havia seções sobre mim, sobre Ana, sobre colegas de trabalho, estratégias detalhadas sobre como extrair ideias, como fazer pessoas se sentirem especiais enquanto as usava. Ele é um psicopata? Sussurrei, horrorizada. Não sei se existe um diagnóstico, respondeu Ana, passando a mão pelo cabelo nervosamente. Só sei que ele destruiu minha carreira também. Sabe aquelas fraudes financeiras que descobriram? Ele me convenceu a assinar documentos dizendo que era apenas uma formalidade, que todos faziam isso. Seus olhos se encheram de lágrimas. Estou arruinada, Alice. Transferida para um escritório regional, sob investigação interna. Tudo porque... Ela hesitou. Porque acreditei que ele me amava. Havia algo surreal naquele momento. Eu e a amante do meu marido, unidas pela mesma dor, vítimas do mesmo homem. Quase ri da ironia. Ele nos transformou em inimigas, quando deveríamos ter sido aliadas, falei, mais para mim mesma que para ela. Ana assentiu lentamente. Você acha que há como consertar isso? Não nosso relacionamento com ele, mas... nossas vidas? Era uma pergunta que eu vinha fazendo a mim mesma todos os dias. Não sei se consertamos o que foi quebrado, Ana, mas podemos construir algo novo dos cacos. Quem diria que minha maior rival se tornaria o espelho que refletia minha própria vulnerabilidade? Belo Horizonte me recebeu com um céu absurdamente azul, tão diferente da minha vida recente, cheia de nuvens cinzentas. A conferência de negócios para a qual fui contratada como consultora estratégica era minha primeira grande oportunidade solo. Já não era a esposa de Rafael, ou a consultora temporária, era Alice Vasconcelos, especialista em estratégia de mercado para o Nordeste. Minha apresentação estava marcada para o dia seguinte e passei a tarde revisando dados no quarto de hotel quando a recepcionista ligou. Senhora Vasconcelos, há uma correspondência para a senhora. O envelope era simples, sem remetente, apenas meu nome escrito à mão. Reconheci imediatamente a caligrafia. Rafael. Por um momento, considerei jogar fora sem abrir. Que direito ele tinha de invadir meu espaço, mesmo que apenas através de palavras em papel? Mas a curiosidade, essa maldita companheira que sempre me mete em enrascadas, venceu. Querida Alice, começava a carta. Quase ri. Fazia quanto tempo que ele não me chamava de querida com sinceridade? Estou escrevendo porque finalmente entendi o que perdi. Não apenas uma esposa, mas uma parceira. A pessoa mais brilhante que já conheci. Sei que não mereço perdão, mas preciso que saiba. Só percebi o quanto te amava depois que te perdi. Sentei na beirada da cama, sentindo uma estranha ausência de emoção. Onde estava a raiva que deveria sentir? Onde estava a satisfação vingativa de vê-lo rastejando? Em vez disso, havia apenas... nada. Um vazio pacífico. Continuei lendo suas desculpas elaboradas, suas promessas de mudança, seu pedido para conversarmos. Podemos recomeçar, Alice. Desta vez, como iguais. A carta terminou com um número de telefone e um sempre seu Rafael. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo, percebendo algo surpreendente.
O poder que Rafael tinha sobre mim, aquela mistura tóxica de amor, dependência e medo, havia simplesmente evaporado. Como um feitiço quebrado quando você finalmente entende as palavras mágicas. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei na bolsa. Não para preservá-la, mas como um lembrete. Um marco do momento em que percebi que estava realmente livre. Voltei para meu laptop, para os gráficos e análises que apresentaria no dia seguinte. Enquanto trabalhava, um pensamento estranho me ocorreu. De certa forma, eu devia gratidão a Rafael. Se ele não tivesse me traído, se não tivesse me chamado de bruxa no fogão, eu ainda estaria vivendo na sombra, alimentando o brilho de outra pessoa. Às vezes, a maior dádiva que recebemos é um coração partido, porque só quando algo se quebra completamente, temos a chance de reconstruí-lo exatamente como queremos. Vocês já perceberam como as cicatrizes podem ser mais interessantes que a pele intacta? Ainda não acredito que você escolheu este apartamento, comentou Natália, desembrulhando copos de cristal que havíamos comprado no antiquário da Alameda Lorena. 3 meses após a conferência em Belo Horizonte, que, diga-se de passagem, foi um sucesso estrondoso, finalmente me senti pronta para deixar o sofá-cama dela e ter meu próprio espaço. O apartamento não era grande nem luxuoso como o que dividia com Rafael, mas tinha algo muito mais valioso, uma vista para o Parque Ibirapuera e uma cozinha que ocupava quase 1/3 do espaço total. "O que posso fazer?", respondi, organizando especiarias em potes de vidro. "Sou uma bruxa. Preciso de um bom fogão." Natália parou de desembrulhar e me encarou preocupada. "Você realmente quer manter esse apelido? Depois de tudo?" Sorri, arrumando um ramo de alecrim em um vaso improvisado. "Sabe qual é a origem da palavra bruxa, Nath? Vem de mulheres que conheciam o poder das ervas, que curavam, que sabiam coisas que assustavam os homens. Mulheres independentes que não precisavam de aprovação para existir." Passei a mão pela bancada de mármore da cozinha, sentindo sua superfície fria e lisa. Se ser uma bruxa significa ser uma mulher que conhece seu próprio poder, então sim, quero manter esse título. Na manhã seguinte, estreiei minha cozinha preparando um elaborado café da manhã para mim mesma. Ovos pochê, pão caseiro que havia começado a assar na noite anterior, um molho holandês perfeitamente emulsionado. Coloquei tudo em uma bandeja, junto com uma xícara de café forte e o jornal, e levei para a pequena varanda. Enquanto saboreava cada garfada, olhando o parque despertar sob o sol da manhã, percebi que estava fazendo algo revolucionário. Estava nutrindo a mim mesma com o mesmo cuidado e atenção que costumava dedicar aos outros. A cozinha, que Rafael transformou em símbolo da minha prisão, agora era o centro do meu reino recém-conquistado. E o fogão? Bem, como toda boa bruxa sabe, é onde a verdadeira magia acontece. Vocês já repararam como os símbolos da nossa opressão podem se tornar instrumentos da nossa libertação quando mudamos a forma de enxergá-los? "Alice, você poderia passar no meu escritório hoje às 16 horas? Assunto confidencial." A mensagem de Jorge Henrique parecia casual, mas algo no tom me deixou inquieta. Nos últimos 4 meses, meu trabalho como consultora havia se expandido consideravelmente. De um projeto inicial no Nordeste, agora assessorava 3 divisões diferentes da empresa. Mas ainda era uma terceirizada, uma colaboradora externa. Será que estavam cortando custos? Será que meu contrato seria rescindido? Ajeitei meu blazer azul marinho, uma peça que Natália insistiu que eu comprasse, alegando que gritava competência, e bati na porta de vidro fosco. "Entre, Alice", Jorge disse, levantando-se para me receber. Percebi imediatamente que algo estava diferente. A sala não tinha apenas Jorge, mas o conselho diretor completo. Clarice Monteiro, Débora Mendes, Eduardo Freitas e Antônio Barros. Todos os 5 diretores da empresa reunidos em semicírculo. Meu estômago afundou. "Sente-se, por favor." Jorge indicou a única cadeira vazia de frente para todos. Engoli em seco. "Se for sobre o relatório do 3º trimestre, posso explicar a metodologia que usei para as projeções de..." Jorge levantou a mão, interrompendo-me.
Não estamos aqui para falar do seu trabalho como consultora, Alice. Ele trocou olhares com os outros diretores. Estamos aqui para falar do seu futuro. Vou ser direto, continuou Jorge, ajustando os óculos. Estou me aposentando. A notícia não era exatamente um choque. Rumores circulavam há meses. O que veio em seguida, porém, foi como um raio em céu azul. E quero que você assuma como CEO. A sala girou ao meu redor. CEO? Eu? Desculpe, acho que não entendi. Gaguejei, olhando para cada rosto na sala, esperando que alguém dissesse que era uma piada elaborada. Jorge, com todo respeito, isso não faz sentido. Sou apenas consultora há poucos meses. Não tenho a experiência corporativa necessária para... Clarice Monteiro me interrompeu com um gesto firme. Alice, estamos cansados de experiência corporativa. O que precisamos é de visão, integridade e inteligência. Você demonstrou os 3. Meu primeiro dia como CEO designada foi surreal. Entrei no mesmo prédio onde antes era apenas a esposa de alguém, mas desta vez pela porta principal, com um crachá que dizia Alice Vasconcelos, diretora executiva. Os mesmos seguranças que antes mal notavam minha existência agora se levantavam respeitosamente. Pedi para usar temporariamente a antiga sala de Rafael. Uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma. Em uma gaveta esquecida, encontrei um caderno com anotações detalhadas sobre colegas cujas ideias ele havia emprestado ao longo dos anos. A descoberta solidificou minha primeira decisão: implementar uma política contra plágio intelectual e criar o programa Caldeirão de Ideias, para funcionários subestimados apresentarem propostas diretamente à diretoria. Alice Vasconcelos, é com grande honra que oficialmente a empossamos como CEO da Almeida Henrique Corporação. A cerimônia formal no auditório principal reunia acionistas, executivos e imprensa. Nas primeiras fileiras, Natália sorria orgulhosa. Ao seu lado, surpreendentemente, estava Ana Cardoso, que havia aceitado meu convite para coordenar a nova equipe de inovação. No fundo da sala, notei Rafael observando discretamente. Nossos olhares se cruzaram brevemente, o dele ilegível, o meu sereno. Em meu discurso, afastei-me do texto formal. Durante anos, talentos invisíveis construíram o sucesso desta organização sem reconhecimento. Isso muda hoje. Anunciei o programa de mentoria para mulheres e a nova política de propriedade intelectual, enquanto via expressões surpresas entre os acionistas conservadores, mas também muitos acenos de aprovação. Horas depois, sozinha em minha nova cozinha executiva, preparava um jantar elaborado para receber a equipe de liderança no dia seguinte. Enquanto mexia uma panela reluzente, sorri para mim mesma. As bruxas sempre souberam que o verdadeiro poder está em nutrir o que vale a pena e transformar o que precisa mudar. Murmurei. Em meu laptop aberto na bancada, e-mails confirmavam o interesse de investidores internacionais após minha nomeação. 6 meses depois, a notícia correu pelo mercado. A Almeida Henrique, sob minha liderança, havia concluído sua primeira expansão internacional, transformando a bruxa no fogão em uma das executivas mais respeitadas do setor. O mesmo fogão que Rafael usou para me diminuir acabou sendo o símbolo do meu poder. Porque é isso que bruxas fazem, não é? Transformam ingredientes simples em algo mágico. Transformam insultos em emblemas. E transformam dor em propósito.